Agora, os auditores são equivalentes ao quê? Aos de juiz de Tribunal Regional Federal. Então aqui, ó, o auditor, quando ele substitui um ministro, terá as mesmas garantias e impedimentos do titular. Ou seja, o auditor, quando ele está substituindo o ministro, ele se equipara a um ministro, tem as vantagens do desembargador, né? Agora, como no exercício das demais atribuições da judicatura, as de juiz de Tribunal Regional Federal, né? Nós temos aqui abaixo do STJ os Tribunais Regionais Federais, os TRFs, né? Então, os auditores do TCU se equiparam a esse juiz. Certo? Na aula 4, que é a última aula desse curso, eu abordo algumas questões relativas a tribunais e auditorias. É uma visão geral sobre o tribunal, uma visão um pouco menos jurídica agora, né? Como já foi vastamente comentado em aula, existem basicamente dois tipos de sistema de controle externo no mundo. O sistema de Tribunal de Contas, que eu já falei na primeira aula, que é um sistema assim, mais voltado a penalizar o gestor, é mais um repressivo, e o sistema de Controladoria Geral, que é um sistema mais pedagógico. Embora o Tribunal de Contas tenha evoluído atualmente para ser tenha também um caráter hoje pedagógico, ele inicialmente foi pensado como um caráter punitivo. A história identifica que os tribunais de contas estão mais relacionados às questões de legalidade, ou seja, comparar se um ato é legal. E as controladorias estão mais relacionadas com a questão de desempenho, ver se os órgãos da administração pública estão atendendo aos seus objetivos, né? Mas hoje em dia, os tribunais de contas adotam técnicas de aferição de desempenho por meio de auditorias operacionais similares aos das auditorias ou controladorias gerais. Então, os tribunais de contas eles foram construídos, foram pensados, projetados com a visão assim, mais legalista, mais de punir. Igual o tribunal judicial mesmo, fez uma coisa errada, pune, prende, crime, irregularidade, por aí vai. As controladorias é uma visão já, vamos dizer assim, da cultura dos americanos, né, de ter a administração pública mais como eles têm uma visão diferente sobre a administração pública, né? Então a própria controladoria, que é idealizada no modelo americano, é mais de desempenho, de verificar se está correto, se os objetivos estão sendo atingidos e por aí vai, tentar melhorar a administração pública. Existem, portanto, duas visões, né? O sistema de auditoria geral caracteriza principalmente por ser um controle externo essencialmente opinativo consultivo, ele não é punitivo, sem dispor de poderes jurisdicionais e coercitivos. Suas manifestações são feitas em forma de pareceres ou recomendações e são órgãos geralmente monocráticos, né? Tem um auditor geral, um controlador geral, ao passo que o Tribunal de Contas é um modelo em que existem o quê? Existem várias pessoas que julgam, uma decisão colegiada. Adotam um modelo de auditoria geral Argentina, África do Sul, Austrália, Bolívia, Canadá, Colômbia, Cuba, Estados Unidos. Então, por exemplo, nesses países não existe a figura do Tribunal de Contas, né? O Tribunal de Contas da União, aqui no Brasil, ele faz parte, congrega um grupo de entidades de fiscalização superior aqui na América Latina, né? E que envolve não só tribunais de contas dos países aqui da América Latina, mas também controladorias gerais. Das 182 entidades de fiscalização superior, EF, filiadas à Intosai, 50 adotam o modelo de Tribunal de Contas e 132 o de Controladoria Geral.
Então você vê que existe uma predominância de modelos de controladoria geral em relação a modelos de Tribunal de Contas. E o modelo de Tribunal de Contas, quais são as suas características? Né? As duas características marcantes do Tribunal de Contas são o caráter colegiado das decisões, porque é um tribunal, e o poder coercitivo de impor sanções, pecuniárias ou não. Ao exercer o poder jurisdicional, lato sensu, porque às vezes ele pode estar vinculado ao poder legislativo, como no Brasil, ou ao poder judicial, aí sim teria estrito sensu, ou então ao poder executivo, o controle externo dá mais ênfase ao procedimento mais formal e legalista. E existem tribunais de contas sem poder jurisdicional, no caso da Alemanha, Áustria, Holanda e o próprio Tribunal de Contas europeu. Adotam o sistema de Tribunal de Contas Alemanha, Brasil, Coreia, Espanha, França inclusive é um Tribunal de Contas modelo, né? Grécia, Holanda, Japão, Portugal e Uruguai. União Europeia, né? E por aí vai. Característica do modelo de Tribunal de Contas jurisdicional. No caso da França, é um controle a posteriori, ou seja, feito depois da execução de despesa. Na Itália, a priori, com possibilidade de veto absoluto à despesa. Ou seja, é um modelo que já foi adotado no Brasil. Só pode executar a despesa se for autorizada a priori pelo Tribunal de Contas. Bélgica, a priori ou preliminar, com veto relativo e registro sob protesto. A despesa foi executada, né? Mas existe um registro sob protesto, ou seja, o tribunal registra, mas ele é contra aquela despesa. Relação com outros poderes do Estado. Tanto as auditorias quanto as cortes de contas estão geralmente associadas ao parlamento, poder legislativo, como é o caso do Brasil, mas há exceções. Em Portugal e na Grécia, por exemplo, o Tribunal de Contas está ligado ao poder judiciário. Na França, a Corte de Contas não está ligada a qualquer poder. Na França existe o que a gente chama de contencioso administrativo, e por esse motivo as decisões do tribunal são definitivas, não podem ser revistas no âmbito do poder judicial. Em Cuba, Paraguai, Bolívia, Suécia e Jordânia, as controladorias gerais são ligadas ao poder executivo, que é um caso menos comum. No Chile, Colômbia, Panamá e Peru não pertencem a qualquer poder. Então, as características principais das controladorias são decisões monocráticas, recomendações sem caráter coercitivo, mandatos titulares. Tribunal de Contas, decisões colegiadas, poder sancionatório, mandatos ou membros vitalícios. A função da controladoria é fiscalizadora e do Tribunal de Contas é fiscalizadora e jurisdicional. Agora, no caso do Tribunal de Contas, que é o caso do Brasil, eles exercem basicamente 9 funções. Nós já vimos isso, já fui ressaltando isso ao longo do curso. Agora nós vamos trabalhar ela de forma mais sistemática. Nós temos as seguintes funções: funções fiscalizadora, opinativa, judicante ou julgadora, sancionadora, corretiva, consultiva, informativa e normativa. Quando que cada uma dessas funções aparece, né? Função fiscalizadora. Ela diz respeito basicamente à competência atribuída ao tribunal para levar a cabo fiscalizações cujos resultados darão origem aos julgamentos, né? Então, o artigo 71, ele fala sobre realizar por iniciativa própria da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Comissão Técnica de Inquérito, inspeções, Inciso 5. Fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe de forma direta ou indireta. Fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União. Ou seja, o Tribunal de Contas, antes de fazer o julgamento, ele precisa o quê? Coligir elementos para poder indiciar ou para poder julgar a pessoa, né? Então, ele tem uma função de fiscalização. Primeiro tem que apurar os dados para depois ser julgados. Então, ele tem essa competência. Alguns hoje em dia entendem que o tribunal não deveria ter essa competência, deveria apenas fazer julgamentos, deveria ter um outro órgão para fazer a fiscalização.
para não confundir as atribuições de fiscalização de julgamento. Mas, atualmente, o tribunal tem essa competência. Tá? A função opinativa. A função opinativa do TCU, justamente no caso do julgamento das contas do presidente da República, ou do governador, ou do prefeito. O Tribunal de Contas, ele não julga, né? Quem julga é o Poder Legislativo. Nesse caso, ele apenas emite um parecer prévio, que é, na verdade, uma opinião. Então, nesse caso, temos o exercício da função opinativa. Julgamento. O julgamento diz respeito ao julgamento feito pelo Tribunal de Contas sobre contas de administradores por bens e valores públicos, tomada de contas ordinárias, né, aquelas tomadas de contas anuais, e as contas daqueles que derem causa a prejuízo da União, que é o caso de tomada de conta especial. Então, nós estamos nos referindo basicamente ao julgamento das contas, que é o artigo 71, inciso 2. O julgamento ainda diz respeito àquela apreciação para fins de registro de atos de admissão de pessoal, aposentadoria, reforma e pensão. Função sancionadora do TCU é quando ele multa, ou quando ele imputa débito, né? Então, o tribunal exerce essa função quando aplica sanções como multa aos seus jurisdicionados. Fundamento jurídico, artigo 71, inciso 8. A corretiva é aquela competência que tem o Tribunal de Contas de determinar os jurisdicionados que cumpram a lei, se não tem tido a capacidade de sustar a execução de atos ilegais. Fundamento jurídico, artigo 71, inciso 9 e inciso 10. Função consultiva. Isso não está na Constituição, a função consultiva, mas está na lei orgânica do TCU. O TCU ele pode ser consultado por determinadas autoridades, não é qualquer pessoa, é só determinar as pessoas arroladas ali, em relação a determinados fatos. Por exemplo, eu sou gestor, mas eu tenho medo de praticar um ato com medo de ser punido pelo tribunal. Então, o que eu faço? Eu vou e pergunto para o tribunal o que eu posso fazer. Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Então, isso é uma função consultiva. Aí, o que o tribunal decidir a respeito, a pessoa está resguardada, né? Então, por isso que fala que a função consultiva ele constitui pré-julgamento da tese, mas não do ato ou fato concreto. Ou seja, em tese, se acontecer aquela situação que o consulente, né, a pessoa que fez a consulta, questionou, em tese o tribunal fez aquele pré-julgamento. Mas no caso concreto, o tribunal pode decidir de modo diverso. Então, a função consultiva diz o seguinte, decidir sobre consulta que lhe seja formulada por autoridade competente, não é qualquer outra pessoa, é ministro do Estado para cima, a respeito de dúvida suscitada na aplicação de dispositivos legais e regulamentares, concernentes à matéria de sua competência na forma estabelecida no regimento interno. Ou seja, as autoridades para pedir a consulta é ministro para cima, ministro da Fazenda, ministro do Planejamento, ministro da Controle da Transparência, o pessoal da AGU, o advogado-geral da União, tem status de ministro, então ele pode fazer também consulta ao TCU sobre matéria de sua competência, que constituirá pré-julgamento da tese, ou seja, em tese o tribunal entende assim, mas não do ato ou fato concreto. Se ocorrer um ato ou fato concreto naquela situação, pode ser que o tribunal decida o contrário. Agora, é importante salientar que a consulta não pode ser feita sobre ato ou fato concreto. Não pode falar assim, eu fiz isso, e agora, o que acontece? Aí o tribunal não vai responder, Ele apenas responde sobre matérias em tese. Ele não responde sobre matérias em caso concreto.